Olá, seja bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje vamos dar continuidade às gravações das lições bíblicas da editora Betel, falando sobre a lição de número 6, oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo. O texto bíblico desta lição está no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mas, como sempre, eu acho que você deve ler mais coisas além desta passagem para fundamentar a sua lição sobre a oração, o valor, a importância e tudo mais relacionado à oração. O meu objetivo ao falar esse vídeo é compreender a oração como um exercício essencial à vida do cristão, que tem uma relação direta com o avivamento espiritual entre os irmãos na igreja. Amados, em poucas fases da igreja ao longo da sua história de já quase 2000 anos, a igreja orou tão pouco como nós estamos orando ultimamente. Eu não creio que esse problema seja um problema localizado, mas ele é um problema muito mais generalizado. Em todas as partes que você procura a situação da igreja na oração, nós percebemos que é quase comum o número de pessoas que oram em cada igreja ser muito reduzido. Talvez 3, 4, 5% das pessoas na igreja oram efetivamente. A maioria vive pedindo oração, vive fazendo orações às vezes tão insignificantes, tão sem sentido, que é como se não orassem. Toda essa condição está enfraquecendo a autoridade, o poder das nossas igrejas. E em poucas épocas da igreja também nós vimos acontecer tanto escândalo, principalmente na liderança das nossas igrejas. E por que isso está acontecendo? Eu associo isso diretamente à falta de oração. Por quê? É a oração que nos dá intimidade com Deus, é a oração que nos fortalece para que possamos enfrentar as diversas crises na vida de cabeça levantada. Quando nós não oramos, as dificuldades se acentuam, o inimigo tem mais força para nos combater e nós, com certeza, menos resistência diante das provocações. Eu me lembro de uma igreja que eu congreguei, que no púlpito da igreja, atrás do púlpito, numa parede, estava escrita uma frase muito interessante. Dizia assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, reticências. Essa é uma realidade hoje nas igrejas. Quando você vai aos cultos ditos de oração, quando você vai às reuniões de consagração, ou quando você vai em alguma igreja que ainda tem o círculo de oração, o número de pessoas que frequenta é insignificante em relação ao número de membros. Então, esse problema vem se acentuando ultimamente por conta de muita coisa. A correria da vida, diversos problemas e tudo mais, tem atrapalhado as pessoas. Mas o principal motivo pelo qual as pessoas não oram é o desinteresse. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque muitas vezes nós optamos por ficar em casa, assistir a um jogo de futebol, assistir a um filme, ver uma série na televisão, navegar nas redes sociais ou outras coisas. Nós preferimos tudo isso a ir para uma reunião de oração. Se a oração é pela manhã na igreja, então aí a dificuldade ainda é maior, porque nós preferimos muitas vezes ficar na cama do que levantar 8 horas, 7 horas da manhã para ir para uma reunião de oração. Esse problema está causando muitas dificuldades nas nossas igrejas hoje. Eu diria, irmãos, que ao lado do estudo da Bíblia, a oração é a parte mais essencial, é a que deve ocupar o lugar central da nossa vida cristã. É lugar comum na igreja que todo mundo reconhece o valor da oração e o valor do estudo da Bíblia.
Mas se você for observar de fato quem ora e quem estuda a Bíblia nas nossas igrejas hoje, as estatísticas mostram que não passa de 30% dos membros, nem daqueles que oram e nem daqueles que estudam a Bíblia. Aliás, esses dois exercícios estão muito juntos, porque quando você não ora, você lê pouco a Bíblia, e quando você lê pouco a Bíblia, você também não ora. Há uma relação, há uma proporção direta nisso aí. Então, eu diria que se nós hoje nos ocupássemos mais com o estudo da palavra e nos preocupássemos mais com a oração que devemos fazer todos os dias a Deus, a nossa vida espiritual estaria melhor e a condição das nossas igrejas também estariam. Infelizmente, essa situação de não orar e de não estudar a Bíblia, ela também atinge o próprio ministério da igreja. Pouquíssimos são os obreiros que se dedicam a orar e a estudar a palavra. A maioria deles faz de conta que oram e faz de conta que estudam a Bíblia. Esse problema, essas duas deficiências, irmãos, está corroendo a igreja por dentro e nós não estamos percebendo isso. Então veja que a oração não deve ser uma atividade ou um recurso para momentos de crise. Ela deve ser um exercício diário na vida daqueles que servem a Deus. Não é porque a gente está passando por problemas que precisamos orar. Ela deve ser a expressão viva do nosso relacionamento com Deus. E aqui está um grande problema, irmãos, porque como Deus pode falar conosco se nós não estudamos a palavra? E como Deus pode ouvir a nossa voz e os nossos queixumes se nós não oramos? Só existem essas duas vias pelas quais nós, individualmente, podemos nos aproximar de Deus. É pelo estudo da palavra para ouvir a sua voz e pela oração para falar com Ele das nossas necessidades e também para adorá-lo. Aliás, a primeira parte da oração deve ser sempre dirigida para o louvor e a adoração a Deus. Por quê? Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, e Jesus orava constantemente, ele os ensinou de tal maneira que ele abordou tanto a forma quanto o espírito correto da oração. Ao abordar o tema, Jesus corrigiu as distorções que havia quando as pessoas às vezes oravam. Muitas vezes as pessoas se reuniam para orar, e até hoje ainda acontece isso, é para mostrar, é para ostentar aquilo que elas sabem fazer. Elas sabem orar, elas conseguem orar e tudo mais. Jesus corrigiu isso. Jesus corrigiu a questão de ficar repetindo coisas como se Deus fosse necessitado de que nós falássemos a mesma coisa 1000 vezes para Ele. Ele corrigiu a questão da falsa ideia de que Deus precisa ser convencido das nossas necessidades. Então, Jesus ensinou aos seus discípulos uma oração simples, uma oração sincera, confiante e profundamente racional, fundamentada na graça e mediada pelo próprio Cristo. Aliás, esse é um outro erro que a gente comete muito nas nossas orações. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar em nome de Jesus, orar a Deus em nome de Jesus. Mas eu vejo muitas pessoas hoje orando ao Espírito Santo, orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, eu sei que Deus entende as nossas orações, eu não tenho dúvida disso.
que ao orar nós não precisamos falar bonito, nós não precisamos falar palavras muito bem elaboradas, não, nós podemos falar aquilo que a maneira como nós conversamos uns com os outros durante o dia nas nossas relações. É isso que nós precisamos fazer. Mas as pessoas muitas vezes querem apresentar uma oração muito bem elaborada, muito bonita. Não, isso não há necessidade. A oração ela é relevante e ela é tão importante que o próprio Jesus nos ensina a orar. Ele não deixou seus discípulos entregues à improvisação espiritual. Em Mateus, no capítulo 6, ele ensina como orar e como não orar. A oração cristã não é uma performance religiosa. Eu não preciso ter um desempenho muito bonito na hora que eu estou orando. A oração é o caminho pelo qual nós construímos a nossa intimidade com Deus. A oração ela serve para que nós tenhamos intimidade com Deus e a partir daí nós podemos falar com Ele sobre tudo que nós precisamos. Mas primeiramente nós temos que reconhecer que a oração é um ato primordial de adoração e de conversa muito pessoal com o Senhor. Diferente dos fariseus que oravam para ser vistos, para chamar a atenção, nós, os discípulos de Jesus Cristo, devemos orar para ser ouvido por Deus. Entende isso? Nós devemos orar para que Deus, Ele nos ouça e nos atenda. Esse ensino revela que a oração é um exercício que devemos desenvolver na medida que vamos desenvolvendo a nossa comunhão com Deus. Uma coisa está relacionada com a outra. Se eu oro, eu tenho intimidade com Deus. Se eu tenho intimidade com Deus, eu preciso orar muito mais, porque eu fico com muito mais sensibilidade em relação à necessidade de orar. Ninguém nasce sabendo orar. Ao contrário, a gente passa a vida toda aprendendo. Mas a oração ensinada por Jesus no capítulo 6 de Mateus é uma oração, um modelo de oração chamado Pai Nosso. Agora, o Pai Nosso não é apenas uma oração para ser repetida, mas um modelo teológico e espiritual perfeito. Olha, no modelo de oração que Jesus ensinou, nós aprendemos as prioridades da oração. Primeira, a glória de Deus antes das nossas necessidades. Então, quando oramos, Jesus ensinou que a gente deve se dirigir a Ele dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome. Ou seja, glorificamos a Deus antes de qualquer coisa. Depois ele prossegue: venha a nós o teu reino. Ou seja, clamamos a Deus pelo lugar onde nós deveremos ficar eternamente, para que o seu reino se estabeleça antes dos nossos interesses pessoais. E depois, a oração continua: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aqui é uma demonstração da dependência diária antes das nossas ansiedades pelo futuro. É isso que nós precisamos. E depois de orarmos, adorando, glorificando e exaltando a Deus, aí nós vamos entrar com as nossas petições. Ou seja, pedir é sempre depois de adorar. Primeiro você adora, primeiro você glorifica a Deus e depois você pede. Aí a prioridade nos seus pedidos também é interessante, como ela é mostrada por Jesus.
segundo a biologia, a ciência, nós temos necessidades básicas. A primeira delas é o alimento. E olha como a lista de pedidos começa na oração. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Depois, o segundo pedido é: perdoa os nossos pecados. E depois, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Note que a sequência de pedidos ela tem uma relação de importância para a vida espiritual e para a nossa vida. Primeiro o alimento, porque se não tivermos o alimento, nada vai subsistir em nós. Mas depois a prioridade número 1 na nossa oração é pedir que Deus perdoe os nossos pecados. É muito importante que você, ao orar, você sinta comunhão com Deus, sinta que seus pecados de fato foram perdoados por Ele. Isso é muito importante. Jesus nos ensina que a oração não começa com um pedido, me dê ou faça, mas ela deve começar com ação de graças. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. É assim que deve começar as nossas orações. É assim que nós devemos nos dirigir e falar com Deus. E a oração secreta? Irmãos, esse é um tipo de oração que nós precisamos muito colocar em prática. Veja, a oração secreta, primeiro, ela não elimina a necessidade da oração pública. Agora, ela é muito mais importante do que a oração pública. Aí você pode até perguntar, mas vem cá, tem uma oração que é mais importante do que a outra? Sim. Na nossa relação com Deus, nós estamos desenvolvendo uma relação de amizade, de amigos. E há amigos nossos que nós falamos coisas muito interessantes. Nós confiamos, nós confidenciamos e nós temos coragem de abrir o nosso coração. Eu acho que o amigo de verdade é aquele que você não tem vergonha de fazer nada e de dizer nada na presença dele. A amizade ela é algo tão sincero que a pessoa não vai te julgar pelo que você faz naquele instante. Ela vai te analisar você, julgar você pelo que ela te conhece, pelo que ela sabe que você é de verdade. Assim, é a nossa oração secreta com Deus. Quando nós oramos em secreto, nós estamos falando da nossa intimidade com Deus, daquilo que nós mais precisamos. Ali na oração secreta, você tem coragem de falar palavras para Deus que você não pode repetir em público, porque muitas vezes você vai falar algo que é do profundo dos seus sentimentos, da sua intimidade com Ele, e aí você não vai falar isso em público, mas no secreto com Deus você pode. Irmãos, o lugar secreto, o quarto que Jesus se referiu quando você quiser orar, entra no seu quarto e fecha a porta, não é um lugar místico em que eu tenho que criar uma atmosfera própria para oração. Não é necessariamente isso. Embora o lugar de oração que você deve ter na sua casa deva ser um local muito bem reservado para a oração. Um local onde você pode se expressar, onde você pode chorar, onde você possa falar com Deus. Mas ele não é um local místico. Às vezes esse local pode ser dentro do seu carro, por exemplo. Eu já tive muitas experiências de sentar no carro e viajar. Eu já viajei muito sozinho, já fiz longas viagens sozinho, e sempre que eu vou viajar, eu peço para Jesus me acompanhar sentado no banco do passageiro. Às vezes pode ser a sala de seu trabalho, ou pode ser o banheiro lá no seu trabalho. Já fiz isso muito no banheiro do meu trabalho.
Quando eu precisava de orar, me recorria ali, porque era o único lugar onde eu podia ficar reservado com Deus. Então o lugar secreto é isso, é o local onde você tem liberdade de falar com Deus, só você e Ele. Esse é o lugar secreto, é o espaço da intimidade com Deus, é o espaço onde você se abre diante dEle. Porque sabe, irmãos, a nossa espiritualidade, ela se desenvolve, ela amadurece muito mais dentro do nosso lugar secreto do que no púlpito da igreja, nos cultos de avivamento e tantos outros lugares importantes. É lá no secreto com Deus, quando você está sozinho com Ele, que você pode falar claramente tudo que você pecou, tudo que você errou, sabe? E quando você orar, não tenha medo de falar: Senhor, eu pensei isso, eu falei aquilo, eu ofendi fulano, eu fiz, sabe? Fala com Deus, mas fala claramente aquilo que você quer que Ele ouça de seus lábios. É no secreto que o caráter é moldado e a nossa fé é fortalecida. Então, estabeleça isso na sua vida. Mas eu quero te convidar para você iniciar, se você não tem o hábito de orar. Eu confesso para vocês que eu demorei muitos anos para aprender o valor da oração. Então, eu não condeno você se você ainda não tem o hábito de orar, porque eu vivi na igreja muitos anos sem uma vida de oração, até que eu descobri o valor, a importância de orar. Então, comece a orar. Às vezes você tem dificuldade porque você não tem palavras, não tem assunto. Faz uma listinha. Eu costumo, às vezes, quando eu tenho muita coisa para orar, eu coloco numa lista de prioridade. Em geral, essa é a minha lista, que não deve ser a sua. Mas se você copiar, eu não vou brigar. A minha lista de oração, a minha escala é primeiro adorar a Deus, como eu falei. Depois, orar por minha vida espiritual. Depois, orar pelo meu ministério. Depois, orar pela minha família, aqui a minha casa, eu, minha esposa e meus filhos. Depois, eu posso orar pela igreja que eu congrego, pelo meu pastor, pela família dele, pelas necessidades que ele tem. E devo orar também pela igreja como um todo, pela liderança, pelos membros da igreja, por aqueles que passam por alguma dificuldade, seja espiritual, financeira ou de saúde. Eu devo orar. E depois eu vou estendendo meu leque de oração até chegar naquelas orações mais distantes, quando você pode orar por coisas que às vezes a gente nem se lembra de orar. Se você fizer uma lista como essa, você vai poder orar facilmente 30, 40 minutos, 1 hora. Isso é muito tranquilo você fazer. Mas comece, não precisa começar com meia hora, com 40 minutos. Comece com 5, comece com 10, mas comece. E comece orando todos os dias. Faça um propósito de, como dizem, faça chuva ou faça sol, você vai estar orando pelo menos aquele período todos os dias. E procure procure fazer as suas orações sempre no mesmo horário, para que você se acostume e você não se esqueça. Aquele horário é o horário da sua oração, todos os dias. Isso faz com que você adquira o hábito de orar. É muito importante isso. Deus, Ele está atento àqueles que oram. Deus, Ele conhece todos nós. Ele sabe quem ora, quem não ora. Ele está atento a todos, mas principalmente aqueles que oram. Por quê? Jesus afirma que Deus vê em secreto e responde publicamente.
Isso acaba com a ideia de que a oração é um monólogo, que é você falando sozinho. Não é. Entenda isso. Você não está falando sozinho quando você está orando. Uma outra coisa relacionada à oração é que a eficácia da oração, a importância da oração não está relacionada no volume das palavras ou no tempo que você ora, mas na sua sinceridade, na sua honestidade com Deus e na dedicação que você tem ao fazer a sua oração. Quando você ora a Deus sinceramente, de coração, na confiança de que Deus vai de fato fazer aquilo, Deus ouve e nos recompensa. Porque Deus conhece as nossas necessidades. Jesus nos ensina que Deus conhece nossas necessidades mesmo antes de apresentarmos. O salmista diz que antes que uma palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece. Agora, o fato de Deus saber que eu preciso não anula a minha necessidade de orar. Eu preciso orar. Mesmo eu sabendo que Deus está atento e que Ele escuta as minhas orações e que Ele sabe o que eu vou pedir antes de eu falar, mas eu preciso orar. Por quê? A minha oração, ela vai aliar o meu coração com a vontade de Deus. Nós precisamos orar não para mudar as coisas, mas para mudar a nós. Para que nós nos tornemos, eu diria, cúmplice de Deus e que nós façamos aquilo que Ele quer e não aquilo que nós mais queremos. Como Jesus orou lá no Getsemane: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Veja só que oração mais simples essa de Jesus. E é assim que nós devemos orar. É assim que nós devemos falar, para aliar a nossa vontade à vontade de Deus. A oração nesse sentido transforma mais quem ora do que a situação, porque nós estamos orando. Sabia disso? Mas é muito bom quando você sente que Deus está ouvindo o que você está falando. Mesmo que a resposta dele não venha do jeito que você pediu. Mas ele responde, ele ouve. É muito bom você fazer isso. Sabe? Oração, irmãos, é uma batalha espiritual. A oração é algo muito, mas muito relacionado ao poder espiritual. Jesus, quando enfrentou a tentação no deserto, ele enfrentou com oração. Os grandes homens de Deus venceram batalhas terríveis pela oração. Então, eu preciso entender que a oração é um grito de guerra, mas que Deus está me ouvindo e pronto para me atender. Jesus enfrentou tentações orando. A igreja primitiva orava diante de todos os seus problemas. Pedro está preso, vamos orar por ele. O evangelho vai ser pregado em tal lugar, ora por quem está lá pregando. Paulo o tempo todo dizendo: irmãos, orem por mim. Irmãos, eu preciso de oração. Irmãos, eu preciso disso e daquilo. Sabe, irmãos, quem negligencia a oração, me perdoe falar assim, irmãos, mas é porque eu sei disso por ter vivido isso. Quem negligencia a oração é vulnerável espiritualmente. É muito mais suscetível de cometer erros e pecar do que quem ora constantemente. Dificilmente, irmãos, você faz o seu culto doméstico na sua casa.
ora a Deus, ainda que você faça isso sozinho. E você vai para a rua, você vai trabalhar, você vai fazer qualquer coisa. É muito difícil o inimigo te surpreender com qualquer das propostas dele. Se você é um homem, pode ser uma mulher que vem te provocar, pode ser uma situação na qual você pode se envolver, e tantas áreas que o inimigo pode nos assediar para o pecado, ele que vai tentar nos seduzir. Se oramos com mais frequência e com mais intensidade, nós temos mais resistência para o pecado. Eu estou dizendo isso para você porque eu tive essas experiências na vida. Enquanto eu estava tendo uma vida cristã normal, que eu não me preocupava com a oração, que eu orava o mínimo possível, eu era muito mais vulnerável. Eu não estou dizendo para você que hoje eu estou blindado contra o pecado. Não, eu não estou. Eu estou sujeito a cair a qualquer hora. Mas acontece que quando nós oramos, nos tornamos muito mais sensíveis àquilo que nos prejudica espiritualmente. Amados, e não se trata de misticismo, mas de consciência bíblica. A vida cristã envolve conflitos espirituais que não se vencem com argumentos humanos, mas com dependência de Deus. Olha, Paulo escrevendo aos Efésios, depois dele falar um monte de coisa, ele fala o seguinte: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus, fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 18, eu li aqui na versão, na nova tradução, na linguagem de hoje. Deus, ele pode fazer coisas maravilhosas. E a oração e o avivamento? Amados, em poucas fases da igreja, ela esteve tão fria espiritualmente. Nós vemos homens de Deus se dedicando, se esforçando, mas a igreja caminha a passos muito lentos. Sabe o que é isso? A falta de oração pode nos levar ao esfriamento espiritual. E é exatamente por isso que o inimigo tem tido tantas vitórias. Irmãos, você não peca facilmente quando você está tendo uma vida de oração constante na presença de Deus. O esfriamento espiritual não acontece de repente. Ele começa com a negligência da oração. A frieza espiritual, o afastamento de Deus ocorre assim. Igrejas que são frias, quase sempre são igrejas de pouca oração. Pessoas que têm muita probabilidade de envolver-se com aquilo que é errado, com o pecado, você pode confirmar, elas oram muito pouco. Nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Jesus combateu uma religião cheia de ritos, mas vazia de comunhão. Criticou os fariseus, criticou os saduceus, criticou os mestres da lei, criticou os sacerdotes por conta desse tipo de conduta. A oração sem vida é sintoma de uma fé formal, desconectada de Deus completamente. A religiosidade vazia fala de Deus, mas não fala com Deus. O Senhor mesmo fala isso, né, no livro de Isaías e no próprio Evangelho. Esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso é uma situação muito lamentável, muito triste. O avivamento que nós precisamos, ele é precedido pela oração. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, irmãos. Todos os avivamentos ao longo da história da igreja
Se você pegar desde o século XVIII, Wesley, seus amigos, o clube da oração deles, se você pegar o movimento de santidade no século XVIII e XIX, se você pegar os grandes avivamentos do país de Gales, se você pegar o grande avivamento da Escócia, se você pegar os grandes avivamentos nos Estados Unidos, todos esses avivamentos foram precedidos de reuniões fervorosas de orações, em que as pessoas ficavam horas e horas na presença de Deus. O Espírito Santo age sobrenaturalmente, mas responde ao servo que busca a Deus com humildade e constância. Amados, não há atalho para o crescimento espiritual, não há atalho para o avivamento, não há atalho para a defesa contra o pecado. Tudo isso nasce sob joelhos dobrados. Sabia disso? Quando você está de joelhos, você é um vencedor. Irmã Socorro, uma irmã que dedicou a sua vida toda, que dedica a sua vida completamente para servir ao Senhor, ela tem uma frase que eu acho interessante. Ela diz que o diabo ri da nossa sabedoria, ele zomba do nosso conhecimento, mas ele treme quando nós oramos. Isso é verdade. Quando você ora, o inferno se abala. Com certeza isso acontece. Amados, a oração não é um complemento opcional da vida cristã, mas o exercício diário que mantém viva a comunhão com Deus e sustenta a fé em meio às pressões da vida. Lembre-se, oração não é complemento opcional. Quando a oração ocupa um lugar real na rotina de um cristão, a fé deixa de ser apenas confissão verbal e desperta confiança, obediência e discernimento espiritual. Amados, não há como você permanecer do mesmo jeito, ficar sendo um crente nominal, se você é uma pessoa que ora. A negligência da oração não afeta apenas a prática devocional, mas compromete o crescimento espiritual, tornando a pessoa vulnerável ao esfriamento, ao afastamento de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque orar é você se aproximar de Deus. E olha, como é que Tiago diz? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Isso ocorre por meio da oração. É quando você ora que você se aproxima de Deus e Ele aproxima-se de você. Jesus ensinou os seus discípulos a orar porque sabia que a perseverança e a sensibilidade espiritual, a comunhão verdadeira com Deus, não sustentam sem uma vida de constante oração. Nada que nós queremos na presença de Deus pode ser conquistado se nós não orarmos. Precisamos disso. Irmãos, se nós tivéssemos ideia de como é importante orar, nós fazíamos um lugar especial para orar todo o tempo que tivéssemos oportunidade. Nossas casas seriam lugares de oração constante. Os nossos quartos seriam lugar de oração. Tudo seria o lugar reservado para oração. É isso que nós precisamos. Aprender a orar é aprender a viver na presença de Deus, submetendo sempre decisões, lutas, esperanças
à vontade dele, deixando que ele controle. Sabe, irmãos, Pedro disse assim, olha, lança sobre ele todas as suas ansiedades. Irmãos, o mal do século é a depressão, é a ansiedade, é a angústia. Vemos isso dentro das nossas igrejas. Vemos isso no púlpito das nossas igrejas. E você sabe o meio pelo qual podemos lançar sobre ele todas as nossas ansiedades? De joelhos, orando a ele, falando isso. Sabe, eu não vou culpar ninguém que está com depressão, que está com uma crise de ansiedade, crise do pânico, eu não vou culpar ninguém. São situações da vida, são consequências dessa vida corrida que temos hoje, que não tem sossego para nada. Não temos horário para comer, para dormir, para orar, para cultuar. Temos horário para nada, é uma correria. Então, isso é consequência dos problemas da vida. Mas podemos nos fortalecermos contra tudo isso, orando e orando de verdade. Amados, para terminar esse vídeo, eu não quero que ele fique tão longo, já está bem longo. Eu quero apenas falar com você de algumas aplicações que eu queria que você fizesse a partir de agora com relação à oração. A primeira delas, avalie honestamente a sua vida de oração. Não tape o sol com a peneira. Não queira mentir para Deus. Não queira mentir para você mesmo. Avalie honestamente sua vida de oração. E veja se ela é regular ou é apenas ocasional. Verifique o tempo que você se dedica à oração, ao estudo da palavra, à sua consagração pessoal, em relação a tudo mais que você precisa fazer. Portanto, avalie honestamente a sua vida de oração e veja se você é uma pessoa que ora. Segunda, reoriente suas orações colocando a vontade de Deus acima das suas necessidades pessoais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino. É isso, irmãos. Reoriente suas orações para que você coloque Deus como prioridade. Quarto, evite o esfriamento espiritual, orando sempre com perseverança. Está chovendo, ore. Está com frio, ore. Está com calor, ore. Está com sono, ore. Está com fome, ore. Busque a Deus, irmãos, enquanto nós podemos achar. Foi o que o profeta Isaías nos orientou. 5. Ore por nossa igreja, a fim de que todos os membros sejam despertados para reconhecerem o valor da oração na vida cristã. Nós não temos que ficar criticando quem não ora. Nós não temos que ficar falando de quem não ora. Não temos que ficar passando na cara, cobrando, você não ora, você não faz isso. Às vezes a gente faz isso até com parentes em casa. Não devemos. Mas devemos orar por eles. Falar a Deus pela vida deles. Interceder. E pedir, Senhor, muda essa realidade. A nossa igreja precisa ser uma igreja de oração. Que o Senhor te abençoe. Que a sua vida de oração mude a partir dessa lição na escola bíblica. Que em nome de Jesus você se torne uma pessoa de oração de verdade. Até a nossa próxima lição, se Deus permitir.